Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo de Renda. E hoje eu selecionei o RBRR11 para a gente trocar uma ideia sobre ele. Se vocês se lembram, esse foi o segundo vídeo que eu fiz, foi o segundo ativo que eu fiz o vídeo do canal fazendo uma análise dele. E foi um vídeo meu que deu uma viralizadazinha, já com uma semana de canal. Foi um vídeo que bateu mais de 1000 visualizações, ajudou o canal a dar o pontapé inicial dele. E o título, inclusive eu vou botar o card dele aqui em cima em algum momento para vocês poderem ver o vídeo antigo. É até legal para ver a evolução do ativo, né, da história do ativo. O título do vídeo era uma grande oportunidade que parecia estar se abrindo, né? E se a gente considerar que esse vídeo foi gravado há mais ou menos uns 30 dias, 45 dias, eu lembro que o preço do ativo estava aqui aos 95. A gente está falando aí já de uma queda desde então de quase 10% aqui. Hoje o ativo negocia na base de R$ 87,00. Chegou no seu mínimo aqui a R$ 86,30. E a grande pergunta que não quer calar é o que está acontecendo. Será que chegamos no fundo do poço ou esse fundo ainda tem como cair? Bom, bem curto e grosso aqui, a gente nunca sabe, né, a direção do ativo. A gente vem dessa semana de mercado aí, desse estresse muito grande aí na curva de juros futuro. Então, se essa curva de juros futuro abrir, obviamente que esse ativo, como todos os outros, vão sentir, e a tendência é que eles performem mal, tá? Mas eu considero que esse ativo aqui já está muito amassado, tá? E vamos trocar uma ideia sobre ele e ver o relatório gerencial dele. Esse relatório gerencial dele, só para deixar bem claro, é o relatório gerencial que ele soltou em outubro, tá? A gente está em novembro, mas até agora ele ainda não soltou de novembro. É possível que ele solte hoje ou nos próximos dias. Se você quiser que eu faça mais um vídeo sobre o RBR R11, sobre o próximo relatório gerencial, comenta aqui embaixo. Pede aí que eu faço para vocês, tá bom? Vamos lá, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. Ele está com um desconto de 10% sobre o valor patrimonial dele, tá? Isso é muito raro de se ver em fundo de papel, tá? E, na minha opinião, isso aqui é uma grande de uma oportunidade aqui para um fundo que é um fundo high grade, ou seja, ele tem papéis ali dentro só de excelentes devedores, né? E por conta disso, as taxas são menores do que comparados com fundos de middle risk ou de high yield, tá bom? Mesmo assim, você vê que nos últimos 12 meses ele entregou um yield aqui de 14,35%, um yield muito bom. Vamos ver como é que tá o yield dele ultimamente. Antes de começar aqui essa história de deflação, ele entregou aqui em julho, ele vinha entregando 1,20, né? Em julho foi 1,26, porque é aquela distribuição semestral que tem aquele residual de caixa que o fundo pode ter retido, né? E em seguida ele foi para 1,10 em agosto, a partir daqui que começou a pegar a deflação. 1,10 em agosto, 1 em setembro, ele vem a 2 meses, outubro e novembro, a 70 centavos. Conforme eu já falei para vocês, o IPCA de outubro já saiu com inflação, o IPCA 15 de novembro está para sair também com inflação, e as projeções da Ambima são inflação no mês de novembro, dezembro e janeiro, voltando à normalidade do nosso país, né? Outro dia eu li que a série histórica do IPCA, ela tem, 10 anos e tinha ocorrido deflação acho que 6 vezes, sendo que dos últimos meses foram 3 dessas 6 vezes. Então, assim, eu não sei se os números estão exatamente corretos, mas é uma estatística absurda dessa, tá? Então, assim, o normal no nosso país é ter inflação, a gente está voltando para esse cenário de normalidade. Então, a tendência é que eu já acredito que já o rendimento que vai ser anunciado aqui no mês de dezembro, ele já vai ser acima desses 70 centavos aqui, tá? É um fundo com uma liquidez muito boa, né? Quase 5 milhões aqui de reais diária. É um fundo grande. Vamos ver o PL dele aqui. Ele é acima de 1 bi. É um fundo aqui com 1 bi 286 de PL. Um fundo 1 bi 303 aqui na realidade, na última atualização aqui de PL, um PL grande. Vamos dar uma olhada no relatório gerencial dele, para a gente
tentar tirar algumas conclusões aqui sobre a qualidade do fundo, tá? Um movimento interessante que eu estou vendo nesse fundo fazer é que ele está fazendo a estratégia que eu apelidei aqui de zigue-zague, tá? É o que eu tento fazer um pouco nos meus investimentos, tá? Então eu gostei de ver esse fundo fazendo isso. O que é a estratégia de zigue-zague? Quando o mercado faz zigue, eu faço zague. Ou seja, hoje o mercado de papel está muito atrás de ativos indexados ao CDI, por conta dessa tendência do CDI ficar alto por bastante tempo, ou até mesmo aumentar ainda mais, né? Tem pessoas já no mercado falando que por conta dessa desancoragem fiscal, a gente vai precisar aumentar o CDI no ano que vem. O que o mercado está fazendo? O que esse fundo está fazendo? Está todo mundo indo atrás de fundos com indexador de CDI, ele está aumentando sua parcela em IPCA. Porque tem pouca gente, pouca concorrência atrás desses ativos que querem ficar indexados em IPCA, na originação desses ativos indexados em IPCA. Eu acho isso bastante inteligente, tá? Porque no longo prazo, a gente sabe que o IPCA mais alguma coisa, ele performou muito melhor do que o CDI. Né? Então vocês vão ver aqui que depois lá embaixo vai ficar claro como essa parcela aqui de indexado à inflação vem aumentando nos últimos meses. Tá? O spread aqui da média da carteira, ele não dá informação aqui, mas eu acredito que isso seja sobre o valor patrimonial. Então vamos fazer uma conta aqui rápida. Esses 2,5 aí do CDI, na realidade com o valor da cota de mercado 87, a gente está falando de um 2,77. E esse 6,8 a gente está falando na realidade de 7,5. Então hoje essa cota R$ 87,00, ela está te oferecendo spread de CDI mais 2,77 e IPCA mais 7,55. Para fundo de high grade, isso é muito bom. Isso é uma oportunidade muito grande, na minha opinião. Que ele fala um pouco do que ele fez no mês de setembro, né? Ele aplicou aqui nesse CRI da Leroy, né? Com remuneração de IPCA 7,25, 7,15. Então, aumentando, né, a taxa média, né, da carteira. E investiu no FII aqui da Valora Infra e integralizou aqui no CRI da Ilka Pinheiros, que já existia na carteira dela. Tá? Teve uma distribuição de 0,70, que é uma distribuição baixa, mas ele ainda conta com 0,60 de reserva, que vai ser distribuído nos próximos meses, e além disso 0,81 acruado. Então, como eu havia falado lá no primeiro vídeo, eu previ corretamente que abriu uma oportunidade muito boa de investimento nesse fundo, mas eu acreditava que eles iam manter o patamar de distribuição um pouco mais elevado do que eles mantiveram. Por quê? Eu achei que eles iam usar mais essas reservas aqui e essa inflação acruada do que eles usaram, tá? Eles decidiram estrategicamente não usar muito pouco, e por isso que a gente já vem de 2 meses aí de distribuição de 0,70, tá? Aqui ele fala que a discussão de aversão de fundos, né, do IPCA, tudo isso que eu expliquei para vocês, os 3 meses de deflação, que isso é temporário, né, como eu já venho aqui batendo na tecla, né, para vocês. Tem juros acruados que ainda não se tornou caixa e pode destravar o valor da carteira, né, conforme os fundos forem amortizando. Diversificação de indexadores da carteira. O mercado ainda é muito driving por dividendo mensal e não relação risco-retorno, e isso é um viés perigoso. Enfim, está vendendo o peixe dele aqui, mas em linha com o que eu estou falando para vocês, que talvez isso aqui seja uma bela oportunidade, né? Embora tenha havido uma queda nos rendimentos dos últimos meses. Né? Ele emite aqui, isso aqui é muito importante, poucos fundos de papel fazem, tá? Que é esse relatório de risco semestral, que é um documento que é totalmente não obrigatório, né, discricionário das gestoras emitirem, mas é onde há o detalhamento de como está cada operação da carteira. Então isso aqui traz uma transparência muito legal. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo analisando, né, esse documento. Se quiser, marca aqui nos comentários que eu faço um vídeo só analisando esse documento do RBRR11, tá? Fala sobre as garantias, a evolução das operações que estão atreladas, os papéis que estão dentro da carteira. Então, isso é muito bom.
é um ponto positivo aqui para RBRR. Uma coisa aqui que é ruim é isso aqui, ó, essa taxa de performance 20% do que excedeu o CDI. Isso aqui eu acho que não faz o menor sentido para um fundo, num fundo dessa estrutura, tá? Um fundo high grade, porque é muito fácil bater o CDI. Então, se obter 60% aqui acima do CDI, não me parece uma boa taxa de performance. Deveria ser 20% do QCD, sei lá, CDI mais 2. Porque veja bem, por exemplo, 17% da carteira dele já é CDI mais 2,5 aqui. Ou seja, ele já sai travando o título na carteira, imaginando um cenário que ele não faça nenhum trade, carregando o título até o vencimento, ele já sai aqui com 20% desses 2,5 aqui do spread. Então, assim, que tipo de atividade ele fez aqui para obter essa performance? Acho muito fraco o benchmark, né? Aqui tem uma parte ESG do fundo, faz uns comentários macroeconômicos, falando novamente aqui da questão da deflação. Aqui fala da distribuição de cota. Vamos olhar para o resultado aqui, especificamente de setembro. Você vê que ele distribuiu aqui menos do que ele teve de resultado. Teve de resultado aqui por volta de 10 milhões, ele distribuiu 9,4 milhões. Ou seja, ele aumentou ainda mais a sua reserva a distribuir. Aqui falando da queda dos dividendos, que eu já comentei. Aqui uma relação do dividend yield sobre a cota de valor a mercado, né? Anualizado. Composição dos dividendos, aqui a reserva de 0,60 que ele tem. Você vê que o resultado aqui foi de 0,74, ele só distribuiu 0,70. Curioso para ver como vai ser essa performance de outubro, tá? O relatório gerencial deve estar saindo hoje ou nos próximos dias aí. Retorno ajustado dele é um retorno interessante, né, para o nível de risco dele, tá dando o dobro aí do CDI. Aqui isso aqui é dividendos uma variação de PL, né? Aí quando você vai olhar para a variação de cota de mercado, você vê esse mergulho que deu recente aqui, que vem prejudicando um pouco o rendimento aqui, caindo para 132% do CDI, que é a estratégia do fundo, né, que são 3 pilares: o core, o tático, no qual ele faz alguns swing trades aqui, operações mais oportunísticas, né, de ganho de capital, e a liquidez ali do caixa. Os fundos da RBR têm essa estrutura aqui em quase todos, se não todos, né? Aqui indexação e o spread, que a gente já comentou um pouco, que como a gente está com 10% de desconto do PL, esse PCA aqui é a 7,55 hoje, e o CDI é 2,77. Tá? Aqui eu queria conversar com vocês, que é o que eu falei da estratégia zigue-zague. Essa parte azul claro é quanto ele tem de IPCA na carteira, né? E aí, a partir daqui, mais ou menos, que é agosto, que a gente já sabia mais ou menos que ia ter a deflação, ele vem utilizando esse período para aumentar esse percentual. Ele saiu de, 57 para 68. Ao contrário do que muita gente tem feito. Tem muita gente que está agora correndo atrás do rabo e aumentando o percentual de CDI. Então, eu gosto dessa estratégia do zigue-zague. O mercado faz zigue, eu faço o zague. Eu vou atrás dos ativos que tem menos gente olhando para ele agora, visando mais o longo prazo, né? E como eu já falei para vocês aqui, um IPCA mais 6, que é o que essa carteira aqui está dando, na realidade ela hoje está dando 7,75, ela bate o CDI com folga, com bastante folga. Então isso aqui pode gerar bastante valor. Gostei dessa movimentação que eles vêm fazendo, tá? Aqui é a questão do loan to value, que eu já expliquei para vocês, né? Quantos por cento a mais de ativos do valor da dívida tem lastreando de garantia dessa dívida. A RBR faz ancoragem de muitas ela faz originação das operações, né? Então ela ancora muitas dessas operações. O que é essa ancoragem? Ela compra um NACO gigantesco da operação, ou então a totalidade da operação, e com isso ela consegue um spread melhor, né? Porque é ela que faz a operação e ela mesmo que compra com seus produtos da casa, aqui com RBRR, com RBRY. Aqui a questão da diversificação por setor, acho bem diversificado.
um pouco concentrado demais no Sudeste, mas é a região mais pujante da nossa economia. A maioria aqui das operações aqui, rating A ou mais, né? 92% dessas operações. Aqui ele traz a lista de ativos. Tem uma planilha de fundamentos aqui também, que se você clicar, vai para ela. Então, junto com o relatório de risco semestral desses ativos, isso é mais um documento que é totalmente discricionário, que a RBR nos proporciona, trazendo bastante transparência para as operações, tá certo? Aqui os FIIs que ela tem investido, né? O FII da Mauá, que eu gosto. Tem esse aqui que não é de recebível, né? Que é tipo um hedge fund da IWHG, que é um fundo interessante também, que falando um pouco do mercado secundário, está com negociação média aqui em 2022 de 4 milhões, uma boa liquidez. E aqui os apêndices, novamente vou bater nesse risco. Vocês sabem que aqui a gente é um canal de educação financeira, a gente não faz recomendação nem de compra nem de venda, a gente apenas analisa o ativo e aí cada um toma a sua decisão, se quer botar em carteira ou não. Eu não faço recomendação nem de compra nem de venda, mas eu vou fazer uma recomendação aqui para vocês, que leiam os relatórios gerenciais, tá? Que eles contam a história do fundo, é a melhor fonte de informação que você tem do fundo antes de investi-lo. E os apêndices da RBR são verdadeiras aulas de técnicas de fundo de investimento para você aprender um pouco mais como funciona o fundo de papel ou não. Tá? No início aqui ele coloca um resuminho das principais operações, principais CRIs, mas aí chega aqui no final, olha, aqui ele começa a explicar quais são os tipos de risco, o que é uma alocação multidevedora, o que é um risco corporativo. Isso aqui é extremamente didático para ensinar ao investidor que tipo de risco que tem dentro do seu relatório. Então, novamente, palmas para a RBR. Carteira pulverizada, vai explicando como é que é a originação desses ativos que estão dentro do portfólio do fundo. Aqui fala um pouco sobre a metodologia da análise do rating, né? Também é bastante interessante vocês lerem. E aqui traz quem é o comitê que aprova, né, de investimento da RBR, que aprova as operações para serem colocadas dentro do fundo. Né? Explica o que é CRI também, ou seja, muito, muito interessante, muito didático aqui. Traz um glossário também com os principais termos. Ou seja, recomendo novamente que vocês leiam o relatório gerencial. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Opa, calma aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço para, por favor, curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, mandem dúvidas nos comentários, eu costumo responder quase todos os comentários. E é isso aí, galera. A gente se vê na quinta-feira com mais um vídeo. Valeu? Um abraço.